Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Arion, criador deste canal, e no vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo tudo que você precisa saber para você fazer a sua primeira operação de swing trade no mercado de ações. Hoje em dia é muito mais fácil para você operar devido à facilidade, né? Hoje em dia com o celular na mão você já consegue comprar e vender as ações, mas lógico que não basta somente isso. Você precisa saber quando comprar e quando vender. Se você não sabe quando comprar e quando vender uma ação, não tem como você operar com assertividade, muito menos ganhar dinheiro no mercado. É preciso saber quando comprar e quando vender, e para isso você precisa de uma técnica, você precisa de um método. Mas antes de tudo isso, antes de você ter um método ou uma técnica, você precisa seguir um passo a passo, desde quando você vai abrir conta numa corretora até a análise do gráfico. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Antigamente era muito difícil você conseguir investir, você tinha uma série de burocracias para conseguir comprar e vender ações. É muito diferente hoje do que você clicar no botão de compra e venda no conforto da sua casa. Porém, hoje em dia você consegue abrir a conta na corretora com apenas o aplicativo do seu celular. Você consegue operar com o aplicativo do seu celular, você consegue investir através do seu computador, consegue operar na modalidade de swing trade com muito mais tranquilidade, inclusive agendando quando comprar e quando vender ações no mercado, tanto aqui no Brasil quanto no mercado americano que eu ensino aqui no canal. Mas qual o primeiro item? O que você precisa fazer para começar? Primeira coisa, abre conta numa corretora. Abrir conta numa corretora nada mais é do que você fazer um cadastro. É muito diferente do que você abrir conta no banco. No banco você precisa de uma série de documentação, você precisa de uma série de burocracia para conseguir abrir conta. Hoje em dia você não consegue ainda abrir conta pelo aplicativo, você precisa de uma documentação para conseguir abrir conta em determinados bancos, principalmente bancos físicos. É diferente aí do banco digital. E para a corretora é ainda mais simples ainda, você consegue com apenas o aplicativo do seu celular, abrir conta na corretora, fazer o seu cadastro e já está liberado ali em até 24 horas, geralmente, para você operar. Então, o primeiro item é abrir conta em uma corretora. Primeiro, eu vou até escrever aqui. Primeiro item, abrir conta em uma corretora. Ariel, posso abrir conta em mais de uma corretora? Pode, você pode abrir sim conta em mais de uma corretora, não precisa ficar em uma corretora só. Eu até aconselho você a abrir conta em mais de uma corretora, porque às vezes você não gostou muito daquela corretora ou não se familiarizou com o home broker dela, então é necessário você abrir conta em uma corretora, até porque você consegue ver uma melhor experiência, você consegue ver se o atendimento de uma determinada corretora é melhor do que a outra, se você consegue agendar a compra e a venda das suas ações em uma corretora e outra pode apresentar um pouco mais de instabilidade do que uma determinada corretora. Lembrando que não existe corretora perfeita, existe uma corretora em que você mais se adapta. Então procura uma corretora em que você se sente confortável em operar, em que você se sente confortável em pegar o seu dinheiro e colocar naquela corretora para que você possa comprar e vender ações. Mas antes de transferir o seu dinheiro, eu aconselho a você experimentar a corretora. Experimente a corretora. Você experimenta, tem que usar a corretora, tá? Tem que usar a corretora. Começa a mexer no home broker dela, começa a mexer na página dela, começa a mexer nas suas funcionalidades, que é muito importante. Não vai querer abrir conta na primeira corretora que viu e já querer colocar dinheiro. Não, calma. Primeiro abre conta numa corretora, mexe tudo que você tem que mexer nela, depois você transfere o seu dinheiro, uma quantia que você se sinta confortável em começar a investir o seu capital, a operar no mercado, a operar no swing trade, que é o caso aqui no nosso canal. Os principais quesitos que uma corretora deve ter, na minha opinião. Primeiro, ela tem que poder agendar a compra e a venda das ações. Tá? Por que eu tenho que agendar a compra e a venda? Por que eu não posso ficar aqui na frente do meu computador para comprar e vender? Porque isso é perda de tempo. Tá? Tem a possibilidade na boleta de compra da sua corretora, lá você vai encontrar uma abinha, boleta de compra e venda. Lá você consegue agendar toda a sua operação. Você consegue agendar a compra, você consegue agendar o stop, consegue agendar o alvo da sua operação, do seu investimento. Principalmente no swing trade, trabalhamos aqui com tempos gráficos maiores, então são tempos gráficos mais assertivos, então tende a ser uma operação muito mais assertiva. E tempos gráficos maiores também porque são operações que duram de 2 dias a 3 meses, são
investimentos de curto prazo ou operações de trader, são como você preferir chamar, mas são operações em que você não precisa ficar na frente do computador. Na verdade, é uma perda de tempo ficar na frente do computador. Então, utilize essa boleta de compra e venda. Lá toda corretora tem um tutorial próprio para como agendar a compra e a venda, mas é super simples, é super didático lá. Pelo menos eu não encontrei nenhuma corretora aqui no Brasil que não pudesse agendar a compra e a venda. Pode ser que ela tenha alguma instabilidade ou não, possa cancelar sua ordem, mas isso é muito difícil de acontecer. Mas é necessário você agendar lá naquela boleta de compra e não agendar aqui no gráfico. Na boleta de compra, que é muito mais assertivo, lá você consegue agendar sem que sua operação seja cancelada, por exemplo, por alguma instabilidade ou por algum erro. E até porque esse agendamento te dá liberdade de rotina. Você pode trabalhar fora, você pode estudar, você pode estar fazendo qualquer outra coisa sem precisar passar o dia todo aqui no gráfico, não tem essa necessidade. Então, por isso que eu gosto tanto do Swing Trade, por isso que eu gosto de ensinar ela aqui. Ele te dá a liberdade de rotina, a liberdade financeira, a liberdade geográfica, vamos dizer assim. Você pode ir alcançando com as suas operações, conforme você vai investindo, conforme você vai operando cada vez mais. Bom, então o primeiro item foi abrir conta numa corretora. O segundo item é baixar uma plataforma para análise. Por exemplo, essa plataforma aqui, vou até escrever aqui. Segundo item, baixar uma plataforma para análise. Essa plataforma aqui no caso é uma plataforma que a corretora me fornece. Você consegue, assim que você abre conta numa corretora, você vai lá na abinha de Home Broker Profissional ou plataformas profissionais, vai aparecer uma plataforma como essa aqui. Na verdade vai ter uma série de plataformas lá, desde gratuitas até as mais caras. Já adianto aqui para vocês que para o Swing Trade é a gratuita ou a mais barata que você quiser baixar na sua corretora. Geralmente, assim que você faz a solicitação para baixar essa plataforma, a corretora te dá até 24 horas. Ela te manda um login e uma senha para você baixar ou para você utilizar essa plataforma. Tá? Então, não precisa de uma plataforma cara, a mais barata que tiver ou a gratuita. Por quê, Arion? Simplesmente porque você não vai operar pela plataforma, você só vai analisar o gráfico. Então, não precisa de uma plataforma em que emite um preço ali a cada milionésimo de segundo, não precisa nada disso. Você vai precisar apenas de uma plataforma que você consiga analisar o ativo, que apareça o gráfico para você, como aqui. Vai aparecer o gráfico para você, é disso que você precisa. Tá? Nada mais do que isso. Lógico que as plataformas são muito mais completas. Essa aqui, no caso, é uma plataforma completa, mas não é uma plataforma cara. Pelo contrário, é uma plataforma que pode ser gratuita no mercado, tá? Dependendo da sua corretora. E, inclusive, tem plataformas online. Você consegue analisar o gráfico de qualquer ativo online. Você, por exemplo, tem o site TradingView. Quer colocar aqui o nome para vocês? TradingView, em que você consegue analisar qualquer ativo no mercado. Só se botar TradingView no Google já aparece. Você consegue analisar qualquer ativo no mercado, criptomoeda, ações, qualquer ativo no mundo praticamente, com esse gráfico online. Ariel, mas online eu não consigo operar, mas não é para você operar pela plataforma, porque a plataforma não vai agendar suas operações. É para você apenas analisar o gráfico. O que você vai analisar o gráfico? Você vai analisar a tendência da ação, você vai analisar a tendência de alta, tendência de baixa. Então, você vai baixar ou uma plataforma gratuita ou uma mais barata na sua corretora, ou você vai utilizar uma plataforma online na sua corretora. Tá? Então, primeiro item foi abrir conta em uma corretora, de sua preferência sem limite. Segundo item, baixar uma plataforma ou online. Tá? Esses foram os dois itens até agora, nesse passo a passo. Bom, e depois desse passo a passo, você vai precisar sim de uma técnica ou de um método, tá? Ou você pode criar um método aqui no canal, aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook,
Eu tenho um monte de vídeos ensinando você a fazer a montar uma estratégia, a traçar algumas estratégias, a montar a sua estratégia, inclusive gerenciamento de risco, como operar no mercado, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano, a modalidade swing trade. Eu ensino aqui várias coisas no YouTube, ou você pode ter uma técnica pronta, por exemplo, o que eu ensino aqui aos alunos, que é o método 361, onde eu ensino a traçar exatamente o ponto de compra e o ponto de venda da ação. Então, você precisa de um método ou de uma estratégia. Como é que eu consigo fazer isso? Estudando. Você consegue fazer isso estudando. Não tem uma outra forma de você conseguir operar no mercado de ações. Tá? Não é como dizem por aí, a ação caiu muito, eu vou comprar. A ação subiu muito, eu vou vender. Não é assim, tá? Hoje já adianto aqui para vocês que você vai operar a favor da tendência do ativo e não vai ficar tentando adivinhar quando a ação vai parar de cair ou quando ela vai parar de subir. Ninguém sabe quando uma ação está barata demais ou cara demais. O preço no mercado de ações é extremamente relativo. O preço no mercado financeiro é extremamente relativo. Então, não adianta comprar uma ação que caiu 10, 15, 20% esperando que um dia ela retorne ao seu valor de alta. Você não sabe quando ela vai voltar ao valor de alta, não sabe nem se ela vai voltar à sua alta. Então, o terceiro item é ter uma estratégia. Ter uma estratégia. Não tem como operar sem uma estratégia no mercado de ações, tá? No mercado financeiro. Então, é extremamente importante que você tenha essa estratégia. Se você for montar uma estratégia, faça testes com essa estratégia. Não precisa colocar o seu dinheiro ainda na corretora. Calma, eu preciso que você estude. Você precisa saber se a sua técnica é válida ou não. Por exemplo, a estratégia que eu utilizo, que ensino aos alunos do método, é uma estratégia extremamente testada. Ela foi feita durante anos de backtests nela, foi feito muito investimento para que fizesse bastante testes para que ela funcionasse, tanto no curto e médio prazo e para longo prazo, que a gente opera até hoje a mesma estratégia, a mesma coisa, a mesma regrinha de sempre. E daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas estratégias aí, como você pode analisar o gráfico, como você pode identificar o ponto de compra e o ponto de venda na corretora, tá? E o quarto item, após você ter uma estratégia, é você separar um capital. Separar um capital em que você não se sinta desconfortável para operar, tá? Não estou falando aqui que você vai separar um capital para perder dinheiro. Você vai separar um capital para que você consiga operar no mercado de uma maneira segura, tá? De uma maneira muito assertiva, porque você já vai ter estudado. Então, você separando esse capital, que já adianto aqui também para vocês, que é um capital pequeno, tá? Você não vai entrar no mercado de ações com muito dinheiro. Isso eu acho extremamente errado. Não é com muito dinheiro que você vai fazer muito dinheiro nesse momento. Na verdade, você tem que começar com pouco, porque você ainda vai se testar no mercado financeiro. Não basta apenas testar a estratégia, você também tem que se testar. Tem que testar o seu emocional, tem que testar a sua ansiedade, você tem que se sentir seguro. Então, nem que você compre apenas uma ação no mercado, nem que você compre uma, duas, três ações custando R$10, mas o importante é que você comece com pouco dinheiro. Quando eu iniciei no mercado de ações, o primeiro gasto que eu tive, meu primeiro investimento foram R$60 em uma ação, que depois de um tempinho, alguns dias depois, se valorizaram 20%. Esses 20% de R$60 foi pouco? Foi, mas são 20%. Imagina eu com um capital muito maior. Lógico que como eu estava iniciando, eu precisava começar com pouco. Se começar com muito, sem saber como operar, você vai perder esse muito. Então, é muito importante que você opere com pouco, principalmente quando você está iniciando. Tá? E é com pouco que você vai adquirindo segurança e você consegue rentabilizar o seu capital mesmo com pouco, e com isso vai adquirindo mais experiência, vai adquirindo capital para que você também alavanque seu capital mais à frente. Então, o quarto item é separar um capital, botar um Rzinho aqui, ó, separar um capital que você não se sinta desconfortável. Sinta desconfortável. Isso é extremamente importante. Pronto. Quinto item, você vai precisar diversificar. Ariel, mas você não falou que é com pouco? Ok, você vai comprar apenas uma ação?
pouquinho mesmo. Agora, se você já tem um valor em que você se sinta confortável em aplicar e você possa diversificar, também é interessante. Mas essa diversificação, eu gosto de falar que já é um estágio a mais. É um estágio depois que você já comprou sua primeira ação. Se sentiu confortável naquela primeira operação, viu como é que é, viu qual é a sensação de estar posicionado, você vai poder diversificar. Eu recomendo no swing trade você diversificar em pelo menos 3 ações. Diversificou em 3 ações ali, são ações que estão em tendência clara, você está de acordo com a sua estratégia, está posicionado com stop, compra e alvo da operação que eu vou falar um pouquinho mais adiante, aí sim você pode diversificar, tá? Então nesse quesito aqui o quinto item é diversificar as suas operações. Lembrando, vai diversificar, comprar uma ação vai operar mercado futuro e vai operar opções. Não é assim. Diversificar nas ações, tá? Aí pode variar entre mercado americano e no mercado aqui no Brasil. No mercado americano, para abrir conta de uma corretora, é praticamente a mesma coisa que no Brasil, tá? Inclusive tem corretoras aí que o atendimento é em português, são corretoras para brasileiros mesmo, mas são corretoras americanas, então você consegue operar muito bem com a mesma praticidade que uma corretora aqui no Brasil. Então não tem mistério. Os passo a passo são o mesmo? Mesma coisa, tá? Mas geralmente essas corretoras lá fora costumam cobrar pela plataforma. Então você pode utilizar um site online para você verificar verificar o gráfico das ações. Então é muito simples operar. Então o quinto item foi diversificar suas operações. Isso é extremamente importante. Diversifique em pelo menos 3 operações. Ah, Arion, não tem, só tem para 2 operações. Tente entrar no mercado fracionário. O mercado fracionário é o seguinte: tem o mercado em lote, que são você compra de 100 em 100 ações, e tem o mercado fracionário. Por exemplo, esse códigozinho aqui é uma ação, a CLSC4, né? Esse Dzinho aqui quer dizer que está no tempo gráfico diário, que eu já vou falar um pouquinho mais adiante. Então, esse CLSC4 é o código de uma ação. Então, se eu colocar F no final do CLSC4, eu vou para o mercado fracionário. Aqui no Brasil eu negocio a fração da ação. Eu compro de 1 a 99 ações. Então esse é o mercado fracionário aqui no Brasil. O mercado em lote, eu vou digitar CLSC4 somente. Então eu vou comprar de 100 em 100 ações. Essa é a única diferença. No mercado americano, como é que eu vou fazer? Você vai digitar o código da ação e a fração da ação é a fração daquela única ação. Por exemplo, lá não tem um mercado fracionário e um mercado em lote. Não são mercados separados como aqui no Brasil. Lá o mercado fracionário é quando você compra 10 dólares de uma ação que está custando 100 dólares. Então você consegue comprar a fração dessa ação, você não compra a unidade. Então isso é importante você saber. Então com essa fração você consegue diversificar. Por exemplo, eu posso comprar 10 ações em uma, 10 ações em outra, 10 ações em outra no mercado brasileiro. No mercado americano eu consigo comprar 10 dólares de uma ação, 10 dólares de outra ação e 10 dólares de outra ação. Por que eu estou falando número de baixo? Porque se você está vendo esse vídeo aqui é porque você está iniciando no mercado e você precisa começar com pouco. Então não vou falar de números altos aqui. Então o quinto item foi diversificar as operações. Sexto item, que é muito importante. Agora nós vamos aqui para o gráfico. Agora nós vamos analisar o gráfico. Vou mostrar para vocês como vocês podem ter uma estratégia, como vocês podem diversificar as suas operações. Tá? Então o sexto item é mexer no gráfico, é você analisar o gráfico, é você saber quando comprar e vender. Então vou até botar aqui, sexto item, analisar o gráfico. Analisar o gráfico, pronto. Então o sexto item foi analisar o nosso gráfico. Opa, saiu aqui, vou botar aqui de novo. Analisar o gráfico, prontinho. Galera, depois da print tem um checklist, tá? Bem legalzinho para vocês terem em mente o que vai fazer. Bom, como é que eu vou analisar o gráfico? No swing trade nós vamos operar com 2 tempos gráficos principais. Tempo gráfico semanal e tempo gráfico diário. O tempo gráfico nada mais é
nada mais são aí do que essas barrinhas aqui, verdes e vermelhas no gráfico. No caso aqui, você está vendo esse desenho aqui, ou aqui em cima, é o tempo gráfico diário. Está me dizendo que cada candle desse aqui é um dia de pregão, é um dia de operação. Para você ver, você precisa analisar cada candle? Não. É importante que você veja isso aqui, ó, o conjunto dessas informações. É importante que você veja todo o conjunto do gráfico. É através do gráfico dessas ondulações aqui, ó, que está se formando, que ele me diz se está em tendência de alta, se está em tendência de baixa ou se está consolidado. Gráfico em tendência de alta, ele apresenta em escadinha. Ele fica assim, ó, fundo mais alto que o fundo anterior, topo mais alto que o topo anterior. Então, como está aqui, ó, eu sei que está em tendência de alta. Aqui nessa parte aqui, para não dizer que a gente vai analisar o gráfico parado, já foi o preço. Aqui é o preço passado, tá? Daqui para cá é preço passado. Pronto. Esse preço aqui futuro está me dizendo aqui que a ação nesse período aqui está caindo. Eu vou comprar uma ação que está em queda? Não, porque eu não sei se ele vai cair mais. Tá? Então, para investimento de curto prazo, eu não compro uma ação que está em queda. Pelo contrário, eu ganho muito mais e muito mais rápido quando eu compro uma ação que está em tendência de alta. Se está em tendência de queda aqui, eu posso operar vendido. Então, como assim, Ariel, eu vou operar vendido? No mercado brasileiro, você consegue alugar as ações, ou seja, um investidor de longo prazo tem as suas ações. Ele coloca essas ações dele na corretora para alugar. Então, uma pessoa que opera no curto prazo, um especulador, ele consegue alugar essas ações através do intermédio da corretora. Ele paga uma pequena taxa ali para alugar e você opera vendido. Então, assim você consegue operar vendido no mercado sem ter aquelas ações. Você toma emprestado, você faz um aluguel. Tá? Então, tem quem aluga as ações para você é o doador. E quem aluga desse doador, que é o especulador, ele é o tomador dessas ações. E o intermediário, ele fica sendo uma corretora. Então, ele disponibiliza essas ações para você alugar. Lógico que dentro da corretora você vai ver algum contrato sobre esse aluguel, mas é bem simples. Qualquer dúvida você pode ligar para a corretora. Não é algo como se você fosse alugar um imóvel. É bem simples. Você clicou no botão, você vende. Clicou no botão, você recompra essas ações. Não tem burocracia. É só quando você fala em aluguel, parece que é burocrático, precisa de um intermediário, mas é muito simples lá. Com apenas uma ligação ou então na sua plataforma mesmo da corretora, você consegue alugar essas ações. Bom, então aqui nessa ação em tendência de queda, como é que eu identifico a tendência de queda? Topos mais baixos que os topos anteriores, fundos mais baixos que os fundos anteriores. Então, nessa queda aqui, eu consigo alugar as ações. Tá? São somente nessas duas posições que eu vou operar comprado e vou operar vendido. Operar comprado, eu vou comprar a ação quando está em tendência de alta, vou vender quando estiver em tendência de baixa. Vou entrar vendido na operação. Por exemplo, vendo aqui e recompro aqui embaixo. O aluguel, basicamente, ele é devolvido, essas ações é devolvido automaticamente à corretora quando eu recompro. E isso aqui seria o meu lucro da operação. Então, nesses dois quesitos aqui, alta e baixa, eu opero vendido ou comprado. Quando eu não vou operar na ação? Quando estiver andando de lado. Quando a ação estiver assim, ó, sem direção. Quando eu abrir o gráfico me mostrar isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pronto. Me mostrar essa estrutura aqui. Tá andando de lado. Se eu posso pegar uma parte maior aqui e falar que isso aqui está andando de lado. Ó. Isso aqui também está andando de lado. Então, uma ação assim, eu não faço nada. Eu vou operar uma ação que está em tendência clara de alta e de baixa. Por que eu não pego uma ação e compro ou vendo aqui? Porque o meu dinheiro vai ficar preso aqui por muito tempo. Eu não quero meu dinheiro preso, eu quero meu dinheiro operando, eu quero meu dinheiro rentabilizando. E não preso com uma possibilidade aí de se desvalorizar. Tá? Então, são só nesses dois quesitos que eu vou comprar e vou vender essas ações. Na alta e na baixa, na lateralização, eu fico de fora. Quais são os tempos gráficos que eu consigo identificar a tendência do ativo? Gráfico semanal, eu consigo verificar a tendência, tá?
bem mais claramente, eu consigo verificar a tendência de uma forma mais simples, sem tanto ruído. E no gráfico diário, eu consigo identificar quando comprar e quando vender a ação. Por exemplo, uma estratégia simples de rompimento. Rompimento de pullback. Pullback é isso aqui, ó. São 3 movimentos. Impulsão, retração, geralmente até 50%, e impulsão novamente, onde há o rompimento. Tá? Isso daqui está onde? Bem aqui, ó. Pronto. Impulsão, opa, desenho feio aqui. Impulsão, retração, impulsão. Aqui é o fundo desse movimento e aqui é o rompimento desse pullback. Uma ótima estratégia para o swing trade é operar rompimento, já que, como trabalhamos com tempos gráficos maiores, os padrões, que são esses padrões formados, tendem a ser muito mais assertivos. Então, nesse movimento aqui, nesse rompimento, eu posso efetuar a compra da minha ação. Isso aqui é uma das estratégias, tá? Posso efetuar a compra da ação, posso colocar o meu stop aqui. O stop, ele é a proteção de capital. Se a ação cair, eu não vou perder todo o meu dinheiro, ele é acionado ali, pronto, sai com aquele pequeno prejuízo. E o meu alvo da operação, posso traçar um alvo aqui em cima. Aí você pode utilizar algumas ferramentas, como média móvel, Fibonacci, qualquer outra coisa, alguma ferramenta no gráfico aqui. Tem outros vídeos aqui no canal que eu ensino muito bem você fazer isso, inclusive aos alunos do método. Eu particularmente não opero com alvos menores que 10%, e é isso que eu ensino também os alunos lá. Eles aprendem a traçar alvos maiores que 10%, isso é extremamente importante porque o seu retorno é muito grande. Então, você pode traçar o alvo da operação aqui em cima, tá? Então, você tem aqui a compra, o stop de proteção e o alvo da sua operação. O que eu vou fazer com tudo isso aqui? Eu vou lá na boleta de compra da minha corretora e eu consigo agendar quando eu vou comprar, o exato preço que eu vou comprar, o exato preço em que eu vou estopar minha operação caso dê errado e o alvo da minha operação. Quando eu quero sair, o valor que está no meu alvo da operação. Então, isso daqui eu consigo agendar. O que eu vou fazer depois de agendar? Ficar de fora da ação. Vou ficar de fora do gráfico. Porque é uma operação que vai durar alguns dias ou daqui a algumas semanas. E isso aqui são operações que podem rentabilizar 10, 15, 20, 25% em uma semana, 2 semanas, 3 semanas. É muito bom o retorno e o tempo disponível que você vai precisar. Pouquíssimo tempo. Não precisa mais do que 1 hora ou 2 horas na semana no máximo para você analisar as ações e agendar a sua compra, o seu stop e o seu alvo da operação. Então o swing trade ele é muito importante para que você consiga rentabilizar o seu capital, consiga ganhar dinheiro no mercado e ter tempo disponível sem precisar passar todos os dias ali analisando o gráfico. Bom pessoal, qualquer dúvida que você tenha, qualquer sugestão de conteúdo, só deixar aqui nos comentários que eu mesmo vou fazer o conteúdo ou vou tirar sua dúvida, eu mesmo vou responder para ajudar você a operar melhor. Até o próximo vídeo.